Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí nessa aula online. Gostaria de realmente, de fato, estar presente com vocês aí para a gente poder estar trocando ideias, né? Enriquece muito esse nosso conteúdo, mas por circunstâncias maiores a gente está aí fazendo essa aula online. Podem contar comigo, depois no final eu vou deixar o meu contato caso vocês precisem tirar alguma dúvida sobre como funciona, né, esse sistema que a gente vai estar aprendendo hoje, né? Nós teremos essa aula e mais uma outra para poder concluir o fluxo de caixa. O importante é que a base do fluxo de caixa a gente aprendeu na aula passada, né? Que falava sobre as entradas, saídas, o saldo ia para outro mês como o saldo anterior, e a gente tinha um pouco mais de uma dinâmica, vocês conseguiram tirar suas dúvidas sobre isso. Agora a gente vai aprender ele um pouco mais detalhado, que é o fluxo de caixa dentro de uma empresa, também serve para uma pessoa física dessa forma, né? Mas quando eu digo dentro de uma empresa, de uma corporação, enfim, como já comentamos em sala de aula, serve para pessoa jurídica de todas as formas, desde igreja, desde governo, até inclusive, né? Então a gente vai fazer esse controle agora para que a gente possa entender, porque tem muitas contas que eu preciso somar todas em grupos, né? Eu preciso saber como projetar a sazonalidade, né? Como que eu vou fazer o meu fluxo, porque ele não é redondinho como a gente projetou, né? Ele não é todo mês eu ganho 1.000, né? Eu tenho mês que eu vou ganhar 1.000, tem mês que eu vou ganhar 2.000, tem mês que eu não vou ganhar nada, tem mês que eu vou ganhar muito. Então, projetar isso, como que eu faço isso numa empresa? Como que eu faço para projetar? E no outro encontro nós vamos trabalhar sobre como fazer o controle, ou seja, eu analiso o que eu estou fazendo, o que está realmente realizando, se está de acordo com o planejamento. Está muito fora, eu já refaço meu planejamento. Esse muito fora pode ser muito positivo ou muito negativo. Perfeito? Antes da gente iniciar, eu acho bem válido fazer esse comparativo agora, né? A maioria das empresas e das pessoas físicas estão muito preocupadas com essa situação do coronavírus, não simplesmente pela situação do corona em si, da gripe. Existe o problema de saúde mesmo, nós temos vários problemas que vão acarretar ainda, nós estamos no início, existe perspectiva estatística de que nós teremos resultados bem ruins quanto a isso, mas qual é a maior preocupação das pessoas, principalmente das pessoas que não são parte do grupo de risco? A preocupação está em saber que não terão recursos para pagar as suas contas nos próximos meses. Se você tivesse, por exemplo, 20.000 guardado, né, e você tem contas fixas todo mês de 5.000, você pode passar por 4 meses, simplesmente assim, 4 meses você vai passar o período da crise, vai passar esse momento turbulento, e depois você volta a recuperar. É claro que aquele dinheiro que você tinha guardado, você tinha por perspectiva utilizá-lo para outros fins, comprar sua casa, seu carro, sua viagem. Mas o que, que aconteceu? Você precisou utilizar esse recurso para poder manter esse período. Beleza, não é o que você queria, mas você tem. Imagina a situação de quem não tem essa possibilidade, né? Ou seja, você está tendo que utilizar de recursos que você não tem, ou seja, banco, empréstimo de amigos, que seja, e se você tiver ainda, né? O fluxo de caixa ele te mantém quando você tem a baixa demanda. E o importante é que você não pense somente nessa demanda baixa de acordo com o seu histórico. Tem que ter aquele fundo de reserva, onde ele entra como um capital de giro de emergência. Claro que muitos foram pegos de surpresa neste momento. Eu atendo empresas que estão sim muito saudáveis, que vão passar por esse período, como algumas empresas que a gente acabou de pegar que, se realmente ficar 3 meses sem demanda, provavelmente não esteja aberto depois. Então existe muita tendência de algumas empresas acontecer sim isso, tá? Então o fluxo de caixa que nós vamos aprender agora, ele é previsível na sua maior parte, mas 100% nunca é. Ninguém prevê o futuro, até porque seria muito sem graça se nós prevêssemos todo o futuro, né? Então, muita atenção agora, como fazer, nós vamos recapitular bem rapidamente o que nós aprendemos lá sobre o fluxo de caixa simplificado, pegando essa parte de como é essa parte do antigo, né, do simplificado, nós vamos entrar no mérito do mais detalhado, que é quando você pega da empresa mesmo, para poder projetar um fluxo mais assertivo, tá ok? Vamos lá? Bom, relembrando para a gente poder depois pegar a parte do fluxo um pouco mais completo, né? Nós temos aqui na parte azul as entradas projetadas, ou seja, eu vou pensar no que pode acontecer para frente para eu projetar, né? Lembra-se que projetar vem de jogar antes. Para que então eu estou no mês zero, ou seja, no mês de dezembro, fazendo uma projeção de janeiro para frente. Nós estamos agora no mês de março, então eu vou projetar de abril para frente e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui uma pessoa que tem
salário, a gente já falou sobre isso em sala, só para a gente relembrar como funciona. Ela ganha 1.000 por mês e ela tem aqui uma entrada líquida de uma venda de Rinodê, que a gente deu como exemplo em sala, de 200. Então ela conta com aproximadamente 1.200 todos os meses. E aqui eu tenho a conta 1, conta 2, a gente vai fazer isso aqui para a gente poder ter uma ideia só. Então vamos colocar 500 aqui, 300 aqui, 100, 100, 100. Só para a gente poder ter um valor aqui de 1.100 por mês de contas. Então ganha 1.200 e gasta 1.100. O fluxo aqui é a parte importante. De onde vem esse gráfico? Ele é o gráfico que mostra o resultado, o saldo de cada mês. Perfeito? O que é o resultado de cada mês? É quanto eu ganhei, só o que eu ganhei, sem contar com o saldo anterior, ou seja, o capital de giro, menos o valor das contas. Então, esse é o resultado. Por exemplo, neste mês aqui de maio, se eu gastei 300, eu tive 1.200 de entrada e tive 1.300 de saídas. O meu resultado foi 100 negativo. Eu gastei R$100 além do que poderia dentro do que eu ganhei naquele mês. Mas o meu saldo do mês é 305. O que é o saldo? É o total de entradas mais o saldo anterior, juros, que aí ele vai me dar 1.605. E aí, com os 1.300 de contas, deu 305 de sobra. Então, o meu fluxo ele está numa sustentabilidade econômica. Ele estava crescendo, caiu um pouco acima da linha do zero e voltou a crescer. Isso aqui é tudo um cenário que eu quero projetar, é algo que eu quero que aconteça. Se vai acontecer ou não, nós temos que verificar depois. Na próxima aula, nós vamos fazer um previsto e realizado com um painel de controle bonitinho que vai dar as informações para você do que eu planejei, o que eu gastei, realmente, ou o que eu planejei de entradas, o que entrou efetivamente, e já conseguir corrigir isso dentro de uma sustentabilidade econômica, ok? Bom, o que nós precisamos fazer primeiro para conseguir projetar receitas? Receitas, quando eu digo, não é receita de faturamento, é entradas. Como que eu faço para poder ter uma previsão de que vai entrar mais no mês e menos no outro, né? Então eu mostrei para vocês em sala de aula gráficos que nós conseguimos ter uma perspectiva de faturamento sazonal, mesmo quando eu vendo mais no ano. Eu vendi 1 milhão no ano e 2 milhões no ano, eu dobrei meu faturamento. Mas o gráfico dentro de janeiro até dezembro ele era muito parecido, perfeito? Nós vamos fazer esse gráfico agora de projeção, entender de onde que pegou essas informações para poder fazer a projeção, perfeito? Vamos lá? Nós temos aqui uma planilha, eu vou apresentar para vocês ela estará disponível para vocês também, tá? Pelo portal da Choice. Eu fiz uma planilha aqui simplificada para que nós possamos ter uma base de como que eu vou proceder no momento de sazonalidade, tá? Então, janeiro, vamos considerar que ele faturou 5.000, fevereiro foi 2.000, março 1.000, abril 25.000, ou seja, uma venda grande. Maio, 20.000. Aqui vamos colocar 30. Julho, 31. Agosto já começa a cair, vamos colocar 22. Setembro vai para 15. Outubro já cresce de novo por algum motivo ali, vamos colocar 18.000. Novembro, vamos colocar que ele vende 6.000 e dezembro ele vende 1.000. Ou seja, o total que ele vendeu no período é de 176 mil reais, perfeito? Olha a sazonalidade dele. Essa é a sazonalidade de faturamento desse tipo de empresa, tá? Então eu coloquei aqui mês a mês o total de vendas. Depois, se quiserem aqui, para fazer um gráfico daquele é só selecionar, inserir e vai em gráfico de linha, né? Então a gente consegue selecionar um gráfico de linha, que é esse que está aqui embaixo. E aí eu quero saber qual é o percentual, eu vou projetar, isso aqui é o que aconteceu, né? Isso aqui é o que eu vendi no ano anterior. Se eu pegar os históricos anteriores, eu faço vários gráficos e consigo colocar eles em linha, né? Alinhados ele um abaixo do outro, e consigo ter perspectiva de que a sazonalidade ela é sempre parecida. Ela não é exata, mas ela é parecida, tá? Eu tenho aqui em janeiro
como que eu posso saber que meu faturamento não vai ser 176 mil para o ano que vem? Eu quero projetar para o ano que vem uma venda de 250 mil. De onde que eu tiro esses 250 mil projetados? Eu tenho que calcular meu ponto de equilíbrio, né? Nós temos aí na Choice uma aula chamada orçamento, e nessa parte de orçamento nós conseguimos prever os custos e conseguimos prever os faturamentos mínimos para poder pagar essas contas. Então, neste meu novo planejamento, eu não posso mais vender 176 mil, eu quero vender 250. É por questão de crescimento, é por questão que eu quero lucrar mais mesmo. Tem várias vertentes, né, que o proprietário vai estar pensando junto com a sua equipe estratégica para que seja esses 250 mil. Como que eu faço? Para poder fazer a conta é muito simples. Eu tenho aqui 5 mil de 176, eu tenho aqui 30 de 176. Então eu pego o valor, né, igual os 5 mil, eu divido pelos 176. Eu vou dar aqui um F4. O que o F4 faz? Né? No caso, se você quiser, você pode colocar aqui entre cifrões que dá na mesma. Ele vai travar aquela célula. Então, quando eu puxar para o lado aqui, a de fevereiro, março, abril, maio, ele vai puxar os 2.000 pelos mesmos 176, os 1.000 pelos mesmos 176 e assim por diante, perfeito? Então vou dar um Enter, aqui ó, deu 3%, ou seja, 5 mil corresponde a 3% de 176. Quando eu puxar para o lado aqui, ó, fevereiro corresponde a 1% dos 176. E assim sucessivamente. Então vamos puxar até dezembro e nós temos aqui um total. Se eu somar isso aqui, nós vamos ver aqui embaixo que está dando 100%. Perfeito? Os 100% das minhas vendas estão distribuídos conforme a sazonalidade. Ok? Aqui não é exato 9%, né? Se a gente vir aqui e jogar as vírgulas a mais, nós vamos ver que aqui é 1.1, 0,6. Mas o Excel já calculou isso aqui fazendo arredondamento. O importante é que o total tem que dar 100%. Perfeito? Nós temos aqui agora o nosso gráfico de sazonalidade, que nós acreditamos que isso vai acontecer para o futuro. Dependendo do negócio, ele realmente é mais exata essa perspectiva de sazonalidade. Por exemplo, uma sorveteria, como eu comentei com vocês, eu já atendi uma fábrica de sorvetes e a sazonalidade dela era muito mais precisa, né? Porque em junho, julho, você pode até fazer campanhas do sorvete de forno que existia, que a gente criou lá para melhorar a sazonalidade dela. Mas não adianta, a demanda vem de outubro até fevereiro aproximadamente, perfeito? Aqui nesse caso é uma empresa que ela tem maior demanda nesse período e depois cai. O que nós poderíamos considerar isso? Sei lá, loja de roupas mais frias, ou de cobertas, cobertores, né? Ou seja, a gente tem que pensar qual seria esse negócio aqui, mas a ideia não é pensar em qual negócio é, e sim nessa sazonalidade. A perspectiva é de 250 mil de faturamento no ano que vem. A minha meta é de 250 mil de entradas de recurso no ano que vem. Então eu venho aqui em janeiro, eu vou colocar aqui o seguinte, igual o 2,8%, só para a gente poder ter aqui, né, os percentuais exatos. Deixa eu vir aqui, eu colocar as mesmas casas decimais para vocês entenderem que é o mesmo número que está ali em cima, tá? Então eu tenho aqui 2,8, eu vou vender da meus 250 mil em janeiro, 1,1 em fevereiro, 0,6 em março, 14,2 em abril e assim sucessivamente, tá? Então até eu vou colocar aqui um total só para vocês verem que ele está dando o 100% aqui. 100% está ali. Agora eu vou fazer a conta contrária, né? Vou pegar aqui os 250 mil, vou travá-lo, para que fique somente nele, que quando eu puxar para o lado não fique puxando células do lado, ele sempre vai puxar essa mesma célula, vezes os 2,8%, e vou dar Enter. Então a minha meta de janeiro é entrar 7.102, a minha meta de fevereiro é entrar 2.840, a de março é entrar 1.420, e assim sucessivamente, no final eu tenho cada mês a minha meta de entradas, porque eu estou entendendo que eu não vou vender meu 100%, que é o maior erro de muitos empresários, é pegar os 250 mil e fazer isso aqui, ó. A minha meta de venda é isso aqui, dividido por 12. A meta é de 20.283.
Primeiro, no mês de janeiro você vai ferrar com a tua equipe dizendo para eles, vocês são incompetentes, mas na verdade não é incompetência deles, é porque eles de fato não têm uma demanda para poder vender aquilo tudo. Então você cria uma desmotivação dos funcionários. Lembrando daquela situação que nós comentamos, recursos humanos, logística e marketing, né? Então aqui a gente está falando em fator recurso humano. Eu tenho uma venda aqui, ó, de abril, que ela é perspectiva de venda de 35. Ela já é uma demanda boa. Os seus vendedores vão achar que eles estão muito bons, que eles estão vendendo pra caramba, você vai achar que está tendo bons resultados, que na prática é uma demanda que já viria. Então, eu preciso pegar e passar metas para os meus vendedores sazonais. Né? Esses 250 mil é de 7 mil em janeiro e de 35 em abril. De 42 em junho a gente tem que fazer essa sazonalidade acontecer dentro o meu resultado, perdão, eu tenho que fazer essa venda acontecer dentro da minha sazonalidade e não simplesmente dividir por 12, ok? Então eu tenho aqui, se eu somar o total das minhas vendas que eu tenho que ter neste ano próximo, é um total de 250 mil, perfeito? Então os 250 estão distribuídos conforme a sazonalidade. Olha que interessante, os meus 250 mil vamos pegar aqui 250 mil dividido por 176. 42% mais de vendas, perfeito? Olha o gráfico que eu estou projetando de vendas. Ele é na mesma linha do que já aconteceu, obviamente, porque eu estou pegando o mesmo percentual. E eu posso colocar uma meta, teoricamente, de 1 milhão aqui. Olha lá, ao vender 1 milhão, eu vou ter que vender 142 mil em abril. Se eu tiver que vender só 250 mil, eu tenho que vender 35.511. Ou seja, independe do valor que eu colocar aqui, ele vai distribuir a minha meta conforme a minha sazonalidade. Esses números aqui de faturamento que nós estamos projetando, nós estamos querendo para o futuro, nós vamos copiá-lo e jogar dentro do fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é aquele que nós vamos fazer agora com as projeções de entradas e as projeções de saída, ok? Logo já vamos passar para vocês aí como que funciona isso. Para a gente poder entender o que a gente pegou agora e depois passar para o próximo passo. Eu tive uma venda o ano anterior, onde essa venda teve as suas variações. Dependendo do negócio, ele é muito preciso, tá? Dependendo do negócio, a sua demanda, ela acompanha de uma forma excepcional, tá? Dependendo do negócio, ele é um pouco menos variável. Ele tem alguns momentos que, por exemplo, supermercado. Eu atendo supermercados onde as vendas em si não tem praticamente sazonalidade. As vendas elas são iguais. Ah, mas no Natal as pessoas compram mais. Compram um pouquinho a mais no Natal, mas outras coisas, elas substituem as compras. Mas na prática ela tem uma sazonalidade bem próxima de pegar o valor do faturamento do ano e dividir por 12. Mas ainda eu tenho que fazer o controle de sazonalidade de fluxo de caixa, porque eu tenho produtos que vendem mais, que me custam mais e tenho margens menores, e eu tenho produtos que não venderão tanto que eu poderia gastar menos. Então eu vou ter sazonalidade de compra, né? Então eu vou ter que fazer, todo mês vai entrar em caixa, por exemplo, R$1.000. Mas vai sair em alguns momentos 5 mil e vai sair em outros momentos 3 mil. Então a gente precisa verificar quais são esses itens que realmente geram impacto dentro da empresa. Por exemplo, no supermercado é o açougue, a gente tem aí a cerveja, tem um impacto muito grande, o leite, algumas coisas específicas no supermercado têm um impacto muito grande. E a carne, por exemplo, ela tem um impacto grande no final do ano. Eles fazem uma demanda, compram mais, e aí às vezes eu tenho que me estocar um pouco melhor, e esse estoque um pouco melhor tem que sair dinheiro do caixa hoje para receber só amanhã no cartão de crédito, talvez daqui a 30 dias. Então é aí onde a gente precisa fazer esse controle de fluxo ficar muito mais assertivo dentro da sazonalidade do produto, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Lembra do colchão e do estofado? Então o estofado ele tem um impacto muito maior no financeiro, então eu tenho que me precaver disso também, ok? Vou apresentar para vocês agora a nossa planilha de fluxo de caixa, que ela é muito parecida, obviamente, com aquela simplificada que nós aprendemos, que ela se aplica muito bem para pessoas físicas, desde que você não tenha muitas contas, né? Tem gente que tem mais conta do que empresa, então, mas na prática aqui a ideia é vocês aprenderem
o planejamento pessoa física, ligá-lo para entender de uma forma mais prática e jogá-lo para uma pessoa jurídica, né? E aí ter essa percepção de que na verdade é a mesma coisa, a diferença é que está num grupo de contas para facilitar o gerenciamento. Bom, entradas previstas nós já vamos colocar aqui, que são aquelas entradas que nós previmos lá no nosso faturamento, tá? E as contas, então o fluxo é a mesma forma, tem o saldo anterior, que é conhecido também aqui como capital de giro, ou seja, uma pessoa jurídica, o ideal é falar nesse termo um pouco mais técnico, mas capital de giro, saldo anterior, saldo de caixa, a gente pode trabalhar de várias formas, mas é o dinheiro para manter a empresa antes dela ter os recebimentos, se ela conseguir sobreviver e pagar as contas, tá? E as contas, então aqui eu tenho as entradas, que dão um total de entradas, eu tenho o juro caso eu tenha dinheiro positivo, o juro negativo caso eu tenha uma falta de caixa, da mesma forma que nós calculamos, e aí dá o total de entradas. O total de saídas é a somatória de todas as contas que estão abaixo, porém elas estão agrupadas, né? Então fornecedores estão agrupados aqui, os custos com estrutura estão agrupados aqui, custo com pessoal aqui, administrativos aqui, financeiros, impostos e marketing. Eu fiz esses grupos como padrão, mas cada empresa tem o seu específico, nós já vamos falar sobre isso. Mas o importante primeiro passo aqui agora é pensando numa empresa padrão. Então, o que seriam fornecedores? Vamos considerar que essa aqui é a tal da loja de móveis, né? Então, são as pessoas que me fornecem móveis, tá? Então, eu vou colocar aqui o fornecedor 1, ele parcelou para mim em 3 vezes, ele parcela para mim sempre em 3 vezes. Então, de acordo com a demanda que eu vou ter de compra dele em janeiro, eu vou fazer um parcelamento de fevereiro, março e abril. E assim por diante, eu vou projetando as minhas contas aqui. O que são custos com estrutura? Energia elétrica, água, internet, telefone, aluguel, ou seja, tudo aquilo que serve para operar a empresa, tá? Então, por que cada empresa tem as suas características, né, em específico? Eu vou detalhar isso de uma forma melhor no marketing, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Custos com pessoal, salário fixo, impostos sobre salário, provisões sobre salário. O que são provisões? Se o salário bruto do seu funcionário é R$1.000, a provisão é o valor do salário vezes 16%, 16,1%, ou seja, vezes 0,161. Ou seja, eu deveria guardar todos os meses, isso é um valor que deveria corretamente sair do caixa, isso eu digo por planejamento que você deve fazer com a sua empresa, de 16,1% que corresponde ao quê? Se for uma empresa no Simples, tá? Eu tenho que pagar 1/12 de 13º para ele, todo mês que ele trabalha. Se ele ganha 1.000 por mês, depois de 12 ele vai ganhar mais um salário. Então hoje eu deveria guardar 100. Mas eu tenho que provisionar 1/12 de 1/3 de férias que eu tenho que pagar para ele. Eu teria que provisionar, na verdade, inclusive, que está dentro desses 16%, 1/12 da multa de fundo de garantia caso ele peça a conta. Então isso é algo bem importante para que você consiga depois não chegar em igual situações que aconteceram com empresas que eu atendo. Tem um funcionário que é incompetente, que não dá mais, que não corresponde às necessidades da empresa, só que custa para mandar embora hoje, como ela tem 20 anos de empresa e salário alto, ela custa 200 mil para mandar embora. A empresa não tem dinheiro para mandar embora, tem que manter a pessoa que não está produzindo, que está estragando a produtividade dos outros, mas infelizmente não tem como mandar embora porque não tem o dinheiro. Se eu tivesse todos os meses provisionado o valor, eu só simplesmente tiraria desse fundo de caixa, que está lá acumulado junto com um juros, inclusive, e aí devolveria os juros para a empresa, até para o próprio sócio, como uma retirada depois, e teria aquele valor da provisão pago sem precisar se preocupar em ficar agora fazendo um empréstimo, ou seja, pagar juros por uma conta que você deveria já ter se planejado antes a pagar, ok? Então, custos com pessoal, então tudo que envolve pessoas vem aqui, né? Provisões, prolabore, salários de estagiários, taxas de estagiários, INSS, vale de transporte, vale de refeição, ou seja, todos os custos aqui, quanto mais funcionários, mais custar, você vai colocar aqui, tá? Lembra daquela continha chamada gasto extra, que eu falei que todo mundo tem que ter?
todo centro de custo tem uma conta chamada outros, olha. Então aqui em estrutura tem outros, em fornecedor tem outros, em custos com pessoal com outros. O que seria esse outros? Aquilo que eu não planejo e pode porventura acontecer. Ah, vai ter uma sazonalidade, um problema ali que alguém vai pegar uma licença maternidade e tal, não tem como prever que alguém vai ter um filho, por exemplo. Então eu vou lá e coloco uma conta chamada de gasto chamado outros. Quanto a esse valor depende de cada empresa, né? Custos administrativos, contador, seguro, segurança, fundo de reserva, advogado, consultoria. Muito importante, olha, consultoria. Nós temos que pagar a consultoria. Esse é o custo mais importante de todos. Ou seja, você precisa fazer com que sua empresa tenha custos administrativos, por mais que pequenininha que seja. O contador, pelo menos, você tem para pagar na maioria das vezes. Ah, mas eu sou MEI. Então você paga material de escritório, você vai ter lá um custo de pelo menos R$ 30 com compra de folha ou toner, ou seja, sempre tem custo administrativo para manter uma empresa. Custos financeiros. O que são custos financeiros? É tudo aquilo que a empresa tem que pagar atrelado a um juros ou a uma taxa para banco ou uma taxa de transferência, que é uma taxa bancária, empréstimos ou financiamento, por exemplo, de quando você pega uma empresa que já está devendo um Simples Nacional e ela fez o reparcelamento. Esse parcelamento vem aqui, é um custo financeiro porque tem juros. Impostos em si, DARF, ISS, taxas, liberações entram em impostos. E custos com marketing. O que é marketing? Marketing é tudo aquilo que você gasta para produzir clientes. Então pode ser site, sacola, panfleto, distribuição, vou fazer um evento, eu vou na verdade pagar para um jornalista vir aqui para fazer uma entrevista comigo. Isso é marketing, vai divulgar o produto? Isso é marketing, ou seja, eu estou em inglês, né, o marketing significa fazendo mercado, né? Então é quando eu estou produzindo clientes, ok? Então eu tenho aqui as minhas contas, eu até comentei que ia falar sobre uma questão do marketing. Eu atendo uma empresa de TI, né? Eles na verdade desenvolvem estratégias de marketing, inclusive também para empresas, para fazer desde redes sociais, site, enfim. O que é um gasto de estrutura? Eles têm uma conta lá chamada estrutura específica para eles, que é compra de softwares, compra de aplicativos, tudo que eles precisam para funcionar a empresa. Então, um computador para eles, né, isso é bem aquela questão contábil. Comprar um computador para fazer para fazer a estrutura, para poder desenvolver ali os aplicativos, para eles é um investimento. Ele entra lá como custo de estrutura. Já para uma loja que vende computadores, é fornecedores. Então depende de cada negócio, né? Vou voltar a explicar aqui que talvez não tenha sido muito claro. Eu vendo computadores, eu tenho lá uma loja que vende máquinas, acessórios, tudo de computação. Ele é um custo de mercadoria vendida, ele é um fornecedor, eu tenho que comprar para revender. Eu preciso comprar máquinas, cada vez que aumento o meu quadro de pessoal, eu tenho que colocar um computador a mais para ele poder fazer as redes sociais. Ele é um custo de estrutura. Então depende de cada negócio, né, do que você vende, que ele vai estar atrelado a isso. Quando eu quis dizer do marketing, é que assim, para eles que são uma empresa de marketing, o site, panfleto, tal, a estrutura, os softwares, eles pagam a Amazon para deixar na nuvem, para eles não é gasto de marketing, é um gasto de estrutura, né? Por que é um gasto de estrutura? Porque eles precisam dessa estrutura para funcionar. Já para uma empresa qualquer como a gente, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso, ele seria um custo administrativo, por exemplo, né? Porque eu só preciso de uma nuvem para guardar os meus aplicativos, os meus arquivos, perfeito? Então, essa divisão, eu posso criar mais grupos, posso diminuir os grupos. Esse aqui é o padrão que praticamente toda empresa precisa. Só se você for prestador de serviço para não ter fornecedores, mas ainda assim às vezes precisa de fornecedores para alguma coisa ou outra. Estrutura, praticamente todos têm, nem que seja para pagar a conta do seu telefone celular. Para você funcionar, você precisa desse custo de fixo com a estrutura. Custo de pessoal, todas têm, né? Seja que você é o único dentro da empresa, então você tem o Prolabore, é o custo com pessoal, são as pessoas que efetivamente funcionam dentro dessa empresa.
Administrativo são as coisas atreladas, são os agregados, as atividades de staff que precisam funcionar para que a sua atividade, enfim, funcione. Custos financeiros, tudo aquilo que é atrelado a juros, banco, enfim. Impostos, nossas obrigações legais de pagamento. E marketing, produção de clientes, ok? Recapitulando, para a gente poder ter, então, uma ideia do que são centros de custos. Imagina você pegar uma empresa que tem lá 100, 200 linhas de contas, né? São muitas contas para serem pagas. Então, você pegar e juntar isso tudo em grupos, você começa a gerenciar o grupo. Então, você vê o quanto eu tenho que pagar de fornecedor. Eu tenho que pagar 10 mil. Esses 10 mil é um monte de fornecedor. São os 10 mil que eu vou gerenciar. Então, eu começo a diminuir, eu vou criando formas visuais que eu consiga identificar uma empresa daquele tamanho. Eu vou criando fontes onde eu consigo enxergar em uma tela. Eu gosto muito desse termo, em uma tela. Eu preciso da informação em 5 segundos. O que seria isso? Eu preciso olhar e falar, poxa, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá acima, isso aqui tá abaixo. Eu não conseguiria isso olhando conta por conta, perfeito? Nós temos ali, esse é um exemplo que eu não tenho como pegar de várias empresas diferentes agora para vocês, mas praticamente para todas as empresas servem. São os centros de custos básicos: estrutura, administrativo, pessoal, financeiro, impostos, marketing. Ou seja, são contas que todo mundo teoricamente tem que pagar, né? Se você for um MEI, se você for uma grande indústria, essas contas têm que ser pagas. Quando você tem um grupo muito grande, né, como uma indústria, por exemplo, o que você vai fazer? Pegar esse grupo e ainda criar vários outros subgrupos de outros subgrupos. E isso a contabilidade ensina muito bem, mas a gente gosta de falar na prática do financeiro mesmo. O que você, como gestor da sua empresa, vai fazer com esses dados aglomerados, juntos, para poder gerenciar. Arrumar essa contabilidade para que ela te dê essa informação precisa é o ideal, tá? Agora vamos trabalhar sobre o que nós vamos projetar agora aquela receita. Nós temos aquela receita de sazonalidade, nós temos as contas, os grupos. Vocês entenderam como funciona o grupo, eu espero. Se não entenderam, manda uma mensagem para nós depois lá. E aí eu tenho as minhas projeções de faturamento e eu vou colocar as projeções de contas. Vocês vão entender como entra essa sazonalidade e qual é o capital de giro necessário para funcionar essa empresa. Vamos lá? Depois que nós fizemos a projeção dentro da minha sazonalidade, de que eu tenho que faturar esses valores para os próximos meses, então, como eu falei antes, nós vamos copiar esses valores, nós vamos vir aqui no fluxo de caixa, e eu vou colocar como uma entrada prevista. Nós estamos projetando um cenário, perfeito? Então, em janeiro eu quero que entre 7.000, em fevereiro 2.800, em março 1.420. Deixa eu só voltar aqui para quem queira entender. Se eu der um Ctrl V, ele vai dar erro nas fórmulas. Se eu der um colar especial, clico com direito, colar especial, então valores, ele pega somente aquele valor e cola aqui para mim, ok? Vou jogar os fornecedores, os custos, considerando ainda, né, que eu tenho aqui uma empresa que ela fatura e recebe tudo à vista ainda ali, no máximo daqui a 30 dias, e o custo da mercadoria para ela é de 50%. Então eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem, como se eu tivesse somente um fornecedor, igual o valor de faturamento vezes 50%. Eu coloco 100% de margem, ok? Se eu faço dessa forma e projeto para frente, se eu vou vender 7.100, me custou 3.500. Se eu vendi 2.800, vai me custar 1.400 e assim por diante. Isso é uma projeção bem teórica, porque tem fornecedores que parcelam para mim em 3 vezes, como tem outros que eu tenho que pagar à vista. Então, o ideal é que eu pegue a variação dos meus fornecedores e faça a mesma conta que eu fiz aqui. Esta conta aqui que eu fiz de faturamento, eu posso fazer de pagamento dos meus fornecedores. Jogo aqui que eu tenho uma variação, uma sazonalidade de pagamentos, que vai me custar, se eu vou vender 250.000 e eu tenho margem de 50%, então é isso aqui vezes 0,5, certo? Então eu tenho aqui 125.000. Eu vou jogar os 125.000 aqui.
dentro não dessa sazonalidade, e sim dessa sazonalidade que eu encontrar. Não preciso entrar no mérito de ensinar para vocês aqui agora como fazer isso, é só vocês pegarem o custo de fornecedores do ano passado, porque você vendeu 176, custou, teoricamente, custou 88 mil. Esses 88 mil foram pagos numa sazonalidade diferente da sazonalidade de entradas de recurso, certo? Então eu pego essa sazonalidade e jogo aqui. Eu posso fazer desta forma, ou se sempre eu tenho a demanda de pagamento de fornecedor igual às minhas vendas, então eu posso jogar como eu fiz aqui, que é o jeito que eu vou fazer com vocês. 50% do valor de venda. 710 é 50% de 1.420 e assim por diante, ok? Depois eu vou colocar os meus custos com a estrutura. Então vamos lá, energia elétrica, vamos colocar que a minha empresa gasta 200 e ela gasta todos os meses 200. Espera aí, ela é uma empresa que usa muito ar-condicionado em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, eu pego historicamente lá que ele gasta 400 aqui, 400 aqui e aqui também. Então, é isso que é interessante, colocar essas variações de contas conforme o período. Água, vamos colocar que é 300. Internet e telefone é 100 reais. Aluguel, vou colocar R$ 1.000 de aluguel aqui. E outros, eu vou colocar uma conta lá de 100 reais de outros, né? A gente não sabe o que são os outros. Então, os outros todo mês eu vou colocar porque é uma provisão para gasto com estrutura disso, ok? Eu tenho aqui, então, minhas entradas, 7 mil, já estou aqui ó, com 5 mil, 3 mil de conta e tal. Custos fixos com pessoal. Então, eu vou colocar as minhas contas de custos fixos com o pessoal aqui. Vamos colocar aqui que tem uma pessoa só registrada, 900 reais por mês de salário. Imposto sobre o salário fixo é igual apenas o fundo de garantia, porque os outros impostos entram todos em provisões ou algo do gênero, se você está no simples. Então é os 16% que a gente comentou antes desse tópico agora. Para o laboro eu vou fazer uma retirada de 1.000. Salários de estagiários, não vamos considerar que tem estagiários, taxas, provisões sobre estagiários não tem. INSS, no caso, eu tenho que colocar aqui igual o valor da folha vezes 20% caso a minha empresa não esteja no Simples, se está no Simples não paga, e outros, uma provisão de alguma coisa caso eu tenha para esse grupo de contas. Contador me custa lá R$ 200, que é uma empresa pequena. Seguro, não tenho, eu posso considerar aqui que é uma empresa pequena que ela não há necessidade disso. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma. Tem pessoas que gostam de colocar o seguro no financeiro, também é possível, mas não é um endividamento da empresa e ele não volta de nenhuma forma. É um serviço que você paga que é para a administração de segurança da sua empresa. Fica a critério, não é 8 ou 80, ok? Material de escritório, R$ 50 por mês que eu gasto. Um fundo de reserva, eu tenho que verificar aqui, vamos colocar aí mais uns R$ 150 de fundo de reserva. Não tenho custo de advogado, consultoria, a consultoria tem que pagar bem, né, gente? Vamos colocar lá mais uns R$ 600 de consultoria por mês e assim vai. Vamos projetar as contas aqui. Só que assim, olha que interessante, por que é importante projetar? Contador, no final do ano, não é 200. É 300 aqui e 300 aqui, porque o contador cobra um 13º lá, dividido em novembro e dezembro também. Escritório não tem sazonalidade, fundo de reserva não, a consultoria não vai ter em dezembro, porque o Éder vai estar viajando, né? Tem que ter uma folga. Então, eu projeto já as minhas contas com as suas variações dentro de cada mês. Custos financeiros, taxa bancária, vamos lá, o cara paga, tem uma taxa bancária de um banco lá que paga R$ 80 de cesta por mês, né? E aí ele tem também aqui um empréstimo, isso é bem interessante, vamos dizer que esse empréstimo 1, só vamos falar sobre ele, é um carro que ele tem que pagar 500 por mês, mas ele vai dar um balão em maio, esse balão é de 2.000. Então, vamos projetar de novo os 500 outros meses, e aí acaba em agosto, não tem mais depois. Impostos,
A DARF, ela é variável, porque ela é um custo variável. Ela, quanto mais eu vendo, mais eu pago. Vamos considerar que ele está no Simples, está pagando a taxa mínima de 4%. Então, é igual o valor do faturamento que você tem de entradas previstas vezes 0,04, que é 4% de imposto. Na matéria de orçamento, nós vamos entender que isso aqui tem como planejar lá no ponto de equilíbrio. Olha lá, vai pagar em janeiro 284, vai pagar em outubro 1022. Tem que ver qual é a segmentação que a sua empresa se enquadra, porque o Simples Nacional ele pega a média dos últimos 12 meses e projeta como pagamento para você pagar ali no dia 20 do outro mês. Então tem que fazer essas contas, a gente está aqui para entender como funciona o fluxo de caixa, para que depois você faça esse ajuste, porque pode ser que esse 1.700 não caia aqui, caia aqui. Então a gente tem que entender bem certinho, depende do seu segmento, de como é a tributação do seu negócio, para que você pague os impostos, ok? Custos de marketing. Então lá, paga R$100 de um site por mês. Sacolas não compra cada 4 meses. Compra lá em abril 1.000 sacolas. Eu atendo uma loja de roupas que é assim, a cada 4 meses eles gastam valor. Então a gente já projeta. Panfleto, ele vai entregar lá 200 por mês. A distribuição do panfleto vai custar 50. Então vamos projetar isso aqui a todos os meses. Mas como aqui essa loja, por exemplo, ela em outubro é muito mais forte o negócio dela, né? Se bem que aqui a sazonalidade dela não era essa. A sazonalidade dela, o forte dela é no pico em junho e julho. Então vamos considerar que em junho e julho ele vai gastar aqui 400. Eu estou projetando, eu estou criando cenários, eu estou pensando no que eu posso fazer com essa conta, certo? E aqui, Facebook, Google, outros, vamos colocar aqui mais R$100 de conta em outros. Olha que interessante, gente, como o fluxo de caixa, o que ele está me dando aqui, ó. Eu tenho previsto em janeiro que eu entre 7.100. Tem um detalhe bem importante que nós não colocamos, acabei não colocando aqui com vocês, inadimplência. Toda empresa, na sua maioria, tem inadimplência. Os que não têm são os que recebem no cartão ou em dinheiro em si, daí essas estão ok. Se você é uma empresa que trabalha com carnê, e eu atendo empresas que ainda atuam assim, e é necessário porque o pessoal de cidades pequenas, interior, ainda são na base do fio do bigode, que na prática ainda tem um pouco de inadimplência, vou considerar o deles aqui que é 6%. Então, esse valor vezes menos 0,06. Por que menos 0,06? 6% que não vai entrar. Eu acho que vai entrar, mas não vai entrar. Todo mês, olha, se eu vender 28 mil, provavelmente eu vou ter uma sazonalidade de inadimplência disso, de entrada, que são aqueles que não vão me pagar. E aí eu vou projetando isso mês a mês, perfeito? 6% de 250 mil dá 15 mil aqui, tá certinho. Aí eu tenho aqui então uma entrada total de 6.674. O total aqui ele soma o que entra e o que não entra também. Então eu vou ter 6.600 de entrada e vou ter uma saída de 9.982. O que é esse total de entradas? É o total de juros, mais o total de entradas previstas e mais o total de capital de giro do que eu tinha antes. Não tinha nada, entrou 6 mil previsto, 6 mil de entrada, não tenho nada de juros, 6.600. E vai sair 9.982. O que é esse 9.982? É a somatória, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, do total de fornecedores, total de estrutura, total de pessoal, total de custo administrativo, financeiro, impostos e marketing, e que deu um saldo de 3.305 lá embaixo. Então, esse saldo de 3.305 é 6.000 menos 9.000. Aquele saldo de 3.000 foi lá para o mês de fevereiro como o saldo anterior. Já estou prevendo que vai ficar negativo 3.000. Entrou 2.000. 170 não vai entrar por causa da inadimplência. Então eu tenho aqui um juro de 495. O que é esse juro de 495? É o total do meu saldo anterior vezes o valor dos juros de 15%, que é o cheque especial que eu vou entrar por não ter pago as minhas contas, por ter ficado no negativo com 3.305. Tem um total aqui de 1.131 negativo e 7.580 de saídas. Vou ficar lá embaixo 8.000 negativo, 15.000 negativo, 10.000 negativo, 7.000. Só de juros nesse período
esse cara vai pagar, se eu não me planejar, 6.795,76. Ou seja, não pode ficar no negativo. Como que eu faço para que não entre nesse negativo, né? Depois do mês de junho, eu tenho 7 mil de saldo negativo, mas tenho uma boa demanda aqui de 42 de venda. Mesmo com a inadimplência, eu vou ter um total aqui de 31.140 de entradas e 29 de saídas. O que vai sobrar lá embaixo? 2.081. E aqui eu começo a ter a minha sustentabilidade econômica e financeira. Mas olha lá, gente, eu estou prevendo que daqui a 6 meses eu vou pagar 6.795 de juros para o banco. Então, como resolver isso? Tá? O que você faz para poder saber exatamente o teu fluxo negativo? Você vem aqui no juro do limite, zero juros, só para ver quanto fica sem juros, e procura qual é o pico maior de negativo. O pico maior de negativo é em abril, 13.495,25. Vamos anotar esse número, Ctrl C. Eu vou colocar aqui como capital de giro inicial em janeiro. Vamos ver aqui. Vou jogar como o pico. Opa, perdão, eu coloquei errado. É positivo, né? Coloquei como positivo esse valor. Vamos voltar aqui ao limite de 15%. Olha o que eu fiz. Se eu tiver um capital de giro em janeiro, para começar, de 13.495, o meu fluxo, ele em nenhum momento vai ficar negativo. Olha lá meu saldo anterior. Fico com 10 mil no final de janeiro, 5.077 reais em março, depois eu volto a crescer. A ideia do fluxo de caixa é conseguir saber exatamente qual é o ponto mais baixo para não ficar no negativo. Por que não deu zerado aqui? O correto é, vamos voltar aqui, tirar esse saldo. Meu pico era 13.495. Eu tenho que zerar também a poupança. Esqueci desse detalhe. Ao zerar a poupança eu não ganho nada mesmo quando esteja positivo. Então, ó, 13.495,25. Olha lá meu pico em zero. Ficou em 10 mil, 5 mil, zero. Daqui para frente eu fico positivo. É claro que você não vai fazer um planejamento onde você fique com zero perspectiva em março. Existem muitas coisas que podem acontecer nesse meio do caminho. Uma entrada ou outra que não aconteça, ou uma saída ou outra que não aconteça. Então, na dúvida, nesse caso, coloque, por exemplo, 20 mil de capital de giro. E aí, coloque aqui o juros de novo da poupança, 0,5 e os 15%. Então, quando eu coloco 20 mil, olha o que eu estou fazendo. De 20 mil que eu deixei em caixa em janeiro, eu vou chegar num pico lá no final de março, que é o resto que sobrou para abril, aqui, ó, de 6 mil apenas. Depois eu volto a crescer. Esses 20 mil, olha que interessante, é um dinheiro que às vezes o sócio vai tirar do seu próprio bolso. Tirando do bolso dele, ele quer ver esse dinheiro de volta. Por isso que ele não faz parte do negócio, ele é só para girar o negócio. Ele pode muito bem, eu vou colocar aqui como um custo financeiro, vamos dizer lá, né, que é para devolver para o sócio. Devolução sócio. Tem que ser devolvido esse dinheiro para ele. Colocou os 20 mil, porque ele sabe que vai entrar no negativo, porque o que vai entrar nos próximos meses é menor do que o que vai pagar de conta, né? Se a gente for olhar aqui, ele está diminuindo ó, de 16 para 11 para 6, depois volta a crescer. Quando eu posso devolver para o sócio o dinheiro? Pode ser no mês de junho? Pode, olha, 29 e ele está cada vez crescendo mais. Então vamos devolver o dinheiro aqui para ele em, qual que era o mês aqui? Mês de junho. Devolução, 20 mil. Devolvi o dinheiro para o sócio. Vamos colocar com juro ali, vai pagar 21 mil. Devolveu o dinheiro para ele. Olha o que aconteceu com o fluxo. Estava caindo, não caiu, chegou na linha dos 6, voltou a crescer, caiu aqui de novo ó, em 8 mil, mas não caiu para o zero, porque eu paguei o sócio, e ele volta a crescer. Sustentabilidade. Fiz um planejamento, eu coloquei as minhas entradas previstas, eu coloquei as minhas saídas previstas, precisou de capital de giro para colocar, não é do sócio, é do banco. Então eu vou lá, coloco os 20 de entrada, eu vou ter que colocar aqui como outros, como aporte né, do banco. Vou ter que colocar as contas de pagamento aqui das prestações e ver, tem crescimento, tem sustentabilidade econômica, mete ficha no empréstimo. A gente aprendeu isso na aula passada, perfeito? Bom, pessoal, o que nós podemos aprender com esses sistemas que nós criamos agora?
Vamos recapitular. Eu verifico o meu histórico, se possível. Se esse histórico não tem, eu vou ter que projetar igual para todos os meses, pensando só numa sazonalidade variável, do tipo, poxa, estou abrindo uma sorveteria. É claro que eu não vou colocar uma projeção de faturamento igual para todos os meses. Eu tenho que pensar que vai ter maior demanda, menor demanda, então projetar dentro daquilo que eu penso, do que eu quero. Agora, se eu tenho histórico, o histórico fica muito melhor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse histórico, dividir pelo total do faturamento do ano, vou ter os percentuais. Esses percentuais eu jogo pela perspectiva de faturamento que eu quero do próximo período, projeto e aí eu tenho minhas entradas. Os custos fixos continuam os mesmos. Energia teve ali uma variação em novembro, dezembro, mas na prática é todo mês igual. Projeto isso tudo para frente. Agora, impostos, custo de mercadoria vendida, taxa de cartão, por exemplo, isso tudo é variável. Quanto mais entra, mais eu tenho que pagar. E aí eu coloco proporcional ao valor da sazonalidade que eu estou colocando. Ou, se eu tenho entradas de clientes que elas são, como é que eu posso dizer para vocês assim, elas são diferentes das saídas, do tipo assim, eu tenho uma entrada de capital que o cliente me paga sempre à vista, mas eu pago meu fornecedor sempre a prazo. Então ele tem uma variação muito grande. Então eu pego a variação de entradas de clientes e a variação de pagamentos separados. Eu vejo o que eu paguei de fornecedor no ano passado, como que foi nesse período, e aí eu pego o que foi de faturamento, de entradas, e faço o meu percentual igual. Na prática, se você somar o do ano, o que eu faturei, e eu somar o que custou, ele vai dar a minha média de margem que eu sempre tenho. Mas eu preciso trabalhar dentro dessa variação, porque o fluxo de caixa trabalha a entrada e saída do dinheiro. Reforçando, cheque não é dinheiro para fluxo de caixa, não é líquido, não é liquidez. Cheque não é dinheiro. Eu tenho um boleto para receber de um cliente. Esse boleto a receber eu posso colocar como projeção. Não pagou o boleto, ele não entra, a não ser que fosse aquele boleto garantido. Tem alguns bancos, como o Santander, por exemplo, hoje que faz isso. Ele garante o teu pagamento naquele período, independente do cliente pagar ou não. Aí é algo que é risco do banco, é como se fosse um cartão de crédito. O cartão de crédito é válido. Se você tem lá a sua projeção, pega o seu fluxo de todos os previstos que você tem para receber no futuro. A gente fez em 10 vezes, você vai receber isso em 10 vezes. Pegue o extrato e verifique tudo que vai cair. Lá já considera inclusive a taxa descontada. Ou seja, se eu fiz uma venda de R$200, mas eu vou receber 195, porque os 2,5 vai ser descontado, né, da taxa do cartão, esse 2,5 ele já é descontado e ele vai mostrar para você quanto líquido vai entrar na sua conta para pagar a conta. Cuidado, não considere no fluxo de caixa a taxa também. Né? Ou seja, aí eu tenho 200, então eu vou receber 200. Você não vai receber 200, você vai receber exatamente o líquido, aquele 195, tá bom? Espero poder ter ajudado hoje com essa aula. Tendo dúvidas, entre em contato, a gente está aí à disposição. Desculpe às vezes algumas gaguejadas, a gente está aprendendo ainda a fazer essas aulas online, mas a gente começa a perceber que o mundo não acabou, pelo contrário, nós estamos vendo oportunidades e vendo que não é tão difícil assim também fazer uma aula online. Agradeço aí a paciência aí e espero aí que vocês tenham gostado. Em breve, né, já vou encaminhar um outro vídeo também da próxima aula nosso segundo, nossa quarta e última aula de fluxo de caixa. E espero tão logo ver vocês novamente, de preferência presencial, né? Nada substituir aí o contato entre todos. Um abraço, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.